Esse vídeo é para dizer que eu falhei. Eu falhei com o Senhor e eu falhei também com aqueles com que o Senhor ama. Nessa semana passada, se você me acompanha pelo Instagram ou você está na minha linha de transmissão no WhatsApp, enfim, se você me acompanha e também aqui no YouTube, você percebeu que semana passada eu não fiz, né? Eu acho que eu fiz uns 2 ou um dia só os textos diários e não fiz o vídeo. Eu, de repente, fiquei extremamente desanimada, eu não tinha mais vontade, assim, eu não conseguia nem acordar para escrever os textos, né? Eu acordo um pouco mais cedo para poder escrever, para poder meditar na palavra e escrever aquilo que o Senhor falou para mim e compartilhar, é onde eu coloco lá na minha linha de transmissão do WhatsApp e também no Instagram, para quem eu não tenho o número no WhatsApp, né? E eu não estava conseguindo acordar mais cedo para fazer esses textos. E a cada dia que eu não conseguia acordar, eu senti uma tristeza tão grande no meu coração, porque eu pensava, nossa, eu estou falhando com Deus. Eu estou acordando assim em cima da hora e eu não consigo fazer isso. E normalmente, né, no nosso dia a dia a gente tem um dia que a gente acorda atrasado, tem um dia que a gente acabou dormindo mais tarde, a gente acorda atrasado. E nesses dias que acontece isso, eu faço os textos durante a noite. Mas eu me vi em um desânimo tão grande, em uma tristeza tão grande que eu não tinha vontade de fazer nem mesmo à noite. É estranho, porque eu tinha vontade de fazer, mas é como se eu não tivesse forças para ir e meditar na palavra e dizer aquilo que o Senhor tinha falado para mim. E eu sentia tanta vergonha do Senhor, porque Ele que me disse para fazer isso, Ele que fala comigo e Ele me dava palavra, Ele falava comigo, mas eu não escrevia, eu não conseguia, sabe? Eu ficava travada nisso. E também, quando eu fui gravar pensei em gravar o vídeo, né, da semana, eu também me via nesse desânimo tão grande que eu não consegui gravar. Eu estava na semana de provas, então também já seria um pouco mais difícil, porque eu usava depois que eu voltava do trabalho para estudar, né, para a prova do dia seguinte, e eu não conseguia, sabe, conciliar isso. E isso me deixou tão triste e eu fiquei doente também. Aí foi um compilado de coisas que foram acontecendo. Até minha voz, ela tá um pouco fanha. Não sei se no vídeo dá pra notar a diferença, mas não consigo ouvir minha voz direito, porque eu fiquei gripada, eu não fiquei muito bem. E eu comecei a pensar, né, sobre isso, nossa Senhor, como eu sou falha. Uma coisa tão pequena acontece, e eu nem sei o porquê eu fiquei triste, sabe? Não aconteceu nada, não, sabe? Foi uma coisa realmente, assim, eu acredito que espiritual, que eu fiquei tão triste de repente. E nessa mesma semana, onde eu estava tão triste, onde eu estava assim tão desanimado, tão sem forças para fazer, foi a mesma semana onde o Senhor usou várias pessoas que liam os meus textos, que acompanham os meus textos e também os meus vídeos, decidiram mandar mensagem para mim. Algumas pessoas mandaram no WhatsApp dizendo, nossa, Esther, muito obrigada pelos seus textos, eles me ajudam muito. E eu fiquei pensando, nossa, eu não estou conseguindo fazer os textos. E uma dessas pessoas, né, porque foram vários, o Senhor, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele faz isso mesmo que eu venha falhar. O Senhor usou uma pessoa que eu tinha conversado, acho que com essa pessoa uns 2 meses atrás. Essa pessoa estava passando por um momento muito difícil na vida dela e ela veio, me procurou para desabafar, para conversar, e eu aconselhei essa pessoa, convidei essa pessoa para ir à minha igreja, para a gente poder conversar, né, pessoalmente, e também para ela distrair a cabeça, enfim, né, para ela encontrar o Senhor na casa dele. E essa pessoa não podia ir nesse dia que eu a convidei. E passou, eu acredito que 1 mês, 2 meses, e enfim, essa pessoa não apareceu. Eu continuei mandando mensagens perguntando se ela queria um outro dia, mas ela não apareceu. Tudo bem, eu percebi que essa pessoa estava falando mais sobre o Senhor, né, nas redes sociais, assim, ela estava aparecendo de vez em quando com uma música ou com um versículo, então isso alegrou meu coração, porque eu sabia que ou eu tinha plantado ou eu tinha regado, então eu sabia que tinha feito a vontade de Deus. Então eu já não estava tão preocupada mais, porque eu via que essa pessoa estava melhor, essa pessoa estava buscando a Deus, essa pessoa estava falando sobre Deus. Então, eu já estava feliz, né, com isso, já estava me sentindo missão cumprida. E essa pessoa mesmo me mandou
mensagem agradecendo. Por isso que eu falei para ela 1 mês atrás ou 2 meses atrás. Essa pessoa, ela disse que ela estava... Deus pediu para ela fazer isso. Naquela semana, onde eu estava desanimada, na semana onde eu não tinha forças, o Senhor pediu para a pessoa vir agradecer algo que aconteceu há tanto tempo atrás e algo que eu não esperava agradecimento. E essa pessoa disse que os textos que eu tinha mandado para ela, os áudios, assim, a conversa que a gente teve, ajudou muito ela a se aproximar de Deus. E essa pessoa usou as palavras de que Deus continue te usando. E eu fiquei tão constrangida e tão feliz, porque é só o Senhor que faz isso. Porque eu sou falha, eu, Esther, sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa que erra todos os dias. Mas a misericórdia do Senhor, Ele olha para mim e Ele quer me usar. E da mesma forma é com você. Você também falha, você também erra, você também cai, mas ainda assim o Senhor tem um plano para cada um de nós. O Senhor quer nos usar porque a nossa vida, ela vai muito além do que só nós mesmos. Os meus sentimentos, a minha tristeza, ela vai além do que eu consigo fazer. O Senhor, Ele nos usa exatamente nesses momentos. Porque nesse momento eu percebi que não sou eu, os meus textos, que não são os meus vídeos que alcançam, é o Espírito Santo que faz. Se não fosse o Senhor, não teria ninguém assistindo. Se não fosse o Senhor, não teria ninguém lendo. Porque é só o Senhor que faz essas coisas. É só o Senhor que me dá forças para continuar escrevendo. Às vezes eu mesma vou lá e leio um texto meu e eu me emociono. E não é porque são as minhas palavras, mas porque são as palavras do Espírito Santo. Porque são palavras que vêm diretamente de Deus. Eu sei que eu sou falha, mas quando eu me coloco à disposição do Senhor, Ele faz coisas impossíveis. Ele faz coisas grandiosas. Então, mesmo que eu venha falhar, mesmo que eu venha cair, quando eu me arrependo, quando eu olho para o Senhor, eu paro de olhar para mim e eu olho para o Senhor, eu percebo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sabe o Salmo 126, onde fala: o Senhor fez grandes coisas por mim. E as pessoas em volta dizem: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por aquele povo. E é a mesma coisa conosco. Nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Que sou tão falha, que erro, que deixo de fazer as minhas obrigações por preguiça, por procrastinação, enfim, qualquer um que seja o motivo. O Senhor ainda tem feito grandes coisas por mim. E as pessoas de fora, elas conseguem também enxergar isso. Grandes coisas tem feito o Senhor por ela. E ainda mais, se eu venho e confesso os meus pecados, eu venho e eu confesso o quanto eu sou falha. Eu não quero ser uma pessoa que mostra ser uma pessoa forte o tempo todo, que mostra ser uma pessoa que tem a fé inabalável o tempo todo, uma pessoa que busca Deus 100% do dia que eu subo no monte e meu rosto fica brilhando o tempo todo, todos os dias, sabe? Não é assim. Nós somos pessoas falhas também. As pessoas que você admira, talvez, ou as pessoas que você acompanha também são falhas. Elas também erram, elas também falham com o Senhor. E às vezes nós também entramos em uma frieza espiritual, às vezes também nós entramos em batalha espiritual e muitas vezes por conta das redes sociais nós achamos que, nossa, ninguém passa por isso como eu, ninguém sente esse desânimo como eu, ninguém enfrenta uma batalha como eu, mas na verdade todos nós somos tão falhos quanto os outros, sabe? E aqui em Romanos 7, no versículo 19, diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa é a luta da nossa alma, sabe? Do nosso espírito contra a nossa carne. A nossa carne, ela quer continuar pecando. A minha carne, ela quer continuar tendo preguiça, procrastinando. A minha carne, ela quer continuar no erro. Mas o meu espírito, a minha alma, ela anseia por mais do Senhor. Eu desejo por mais de Deus, eu desejo trabalhar para o Senhor incessantemente. Eu desejo trabalhar para o Senhor todos os dias. E essa luta,
ela só vai ser vencida por aquele que eu mais alimento. Quanto mais eu alimentar a minha preguiça, quanto mais eu alimentar a minha procrastinação, quanto mais eu alimentar os meus olhos daquilo que não agrada o Senhor, quanto mais eu alimentar as minhas mãos, os meus pés, o meu corpo daquilo que não agrada o Senhor, mais o meu corpo vai desejar coisas que não agradam o Senhor. Mas quanto mais eu encher a minha mente, o meu coração, o meu espírito da palavra de Deus, mais eu vou ansiar por essa palavra. Então eu espero que esse vídeo ele possa te ajudar em meio à sua batalha espiritual, em meio à sua tristeza, à sua angústia, ou em meio aos seus pecados. Quanto mais você alimentá-los, quanto mais você permanecer neste caminho, mais você vai desejar essas coisas. Mas quando você olhar para a palavra de Deus, quando você buscar o Senhor, você vai ver que a sua alma, na verdade, ela anseia pela eternidade. E a única pessoa, o único ser que pode te dar a eternidade é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele comprou a nossa vida com o próprio sangue. Nós estávamos mortos nos pecados, mas pela cruz, o Senhor Jesus nos salvou. Ei, não esqueça, mantenha o coração em chamas.